Falar sobre engajamento, né, gente? Que eu acho que é o que... O que é engajamento, né? Vamos começar por isso. É interação. É muito ruim quando a gente faz conteúdo na internet, faz nossos posts no Instagram e ninguém comenta, ninguém curte, ninguém interage, né? E aí a gente tem um engajamento baixo e uma motivação baixa, porque a gente acha que tá falando para as paredes e acaba tendo menos empenho de falar e de interagir menos ainda, né? Acaba sendo um ciclo vicioso negativo, ruim. E quando a coisa tá funcionando, né, as pessoas participam, interagem, a gente fica mais motivado, mais engajado a falar mais e aí isso só se multiplica. Então vira um ciclo vicioso positivo, né? Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. É muito difícil, gente, a gente sair de um perfil. Foi o que aconteceu comigo aqui com o Descomplique, né? Eu vou contar um pouco da história para ver se vocês se identificam. Eu tenho meu perfil profissional, que eu falo de dermato, né? E falo das minhas questões pessoais. E quando surgiu o projeto do Descomplique, eu vi que não fazia sentido eu falar no mesmo perfil. Porque lá o meu público-alvo era completamente diferente, a audiência lá era de pacientes, aqui eram de médicos. Então aqui eu ia falar de estratégia, lá eu ia aplicar a estratégia, então eu vi que não fazia sentido. Então eu tive que criar um perfil novo. E eu passei por essas sensações negativas, né, que a gente tem de baixa interação quando eu criei o perfil do Descomplique. Porque lá no perfil profissional, pessoal, eu já tinha um número razoável de seguidores, eu já tinha um engajamento, uma interação, uma audiência que acompanhava. E aí eu comecei aqui no Descomplique com 0 seguidores, com 0 posts. E eu senti pela segunda vez, né, porque eu já tinha sentido isso com o perfil inicial, eu comecei a sentir como que era ruim falar para as paredes, que é o que você tem a impressão de estar falando. Porque você posta, ninguém comenta. Você abre uma caixinha de perguntas nos stories, ninguém responde. Você faz uma enquete, ninguém tá ali interagindo. Isso acaba desestimulando muito. Então, o que eu vou falar com vocês hoje são algumas dicas para a gente aumentar essa interação, esse engajamento com a audiência, tá? E que vocês precisam colocar em prática se vocês querem melhorar os resultados de vocês, tá? Então vamos lá. Antigamente, gente, falar em engajamento era falar em curtida e comentário, né? Basicamente, curtia, comentava, tanto que a gente lá via se era relevante pelo número de curtidas. O próprio Instagram tirou isso dos smartphones, né? Hoje em dia a gente só consegue ver a curtida de um post se a gente olhar pelo computador. Dá pra gente saber, mas pelo celular, que a maioria que acessa, a gente não faz ideia, né? Então não é mais um item tão importante assim a curtida. Agora, tem outras coisas que vieram se tornar importantes, né? Como eu falei com vocês, o compartilhamento, esse aviãozinho, é muito importante. Por quê? É a forma que você tem de captar novos seguidores. Porque se um paciente, um seguidor seu, vê aquele post, gosta e quer enviar para alguém, ele tá ali te divulgando. Ele tá fazendo o que o Instagram muitas vezes não faz por você, que é distribuir o seu conteúdo. Ele tá ali indicando para alguém. Então, sempre quando você fizer um post, você tem que pensar se é um post compartilhável. Será que a pessoa vai querer indicar esse post? Então, ó, esse aviãozinho aqui serve para isso. Uma outra coisa muito interessante em termos de engajamento: salvamento de post. Sabe aquela bandeirinha? Aquela bandeirinha significa que aquele post foi salvo pela pessoa para que ela veja depois. Então agora, curtida, comentário, envio e salvamento são os itens mais importantes para realmente quantificar o quanto de engajamento, o quanto de interação você está tendo. Então todo o nosso trabalho vai ser, quando a gente está na rede social, para aumentar essa interação. Porque é através, gente, de interação, de conexão, que a gente acaba convertendo a audiência em clientes. No nosso caso, a audiência em pacientes. Então, a gente precisa... É difícil aquela pessoa que não dá a mínima pro seu perfil tá conectado com você. Quando existe conexão, a pessoa tá ali comentando, ela te manda direct, ela envia aquilo para um amigo, ela marca um amigo nos comentários. Isso é interação e é isso que a gente busca, né? Então, vamos diretamente ao que vocês podem fazer para aumentar. Eu vou falar sobre 5 coisas que podem ser feitas para aumentar o engajamento dos seus posts, do seu perfil, tá? Um detalhe só que eu queria falar antes. A gente se prende muito em números, né, gente? Ai, não sei quantos
seguidores, eu tenho não sei quantas visualizações. A gente acaba se prendendo nesses números muitas vezes, que são números de vaidade. E é hipocrisia dizer pra vocês que a gente não se importa, porque se importa sim. É claro que se importa. Se você está trabalhando no seu perfil e você vê que o número de seguidores está crescendo, que você está conseguindo captar mais pessoas, poxa, você fica vaidoso e fica feliz. Ok, isso é uma realidade. Eu só não acho que a gente deva se satisfazer com esses números, porque muitas vezes não são números que têm capacidade de reverter em clientes. Então tem vezes que você tem 100 pessoas que interagem com você, mas dessas 100 pessoas, 80 são pacientes. Caramba, você tem um índice de conversão muito alto. Mas de repente você tem 1000 pessoas que interagem e uma delas é seu paciente. A maioria das outras não são da sua cidade, não são da sua região. Então ter números é legal para dar aquela maciada no nosso ego. Mas não são esses números exorbitantes que vão converter os seguidores em pacientes, tá? É o nosso trabalho de formiguinha que vai fazer esse papel. Então vamos lá para as 5 coisas que aumentam o engajamento. Gente, horário que a gente fizer os nossos posts. A gente tem que entender qual é o horário que a sua audiência está online, tá? O Instagram, ele tem um algoritmo de distribuição de conteúdo. Ele não distribui seu post para todas as pessoas que te seguem, isso a gente já sabe. Teve uma época que viralizou lá um post que 7% do seu público recebe seu conteúdo. Gente, se for 7% tá bom, tá? O que a gente percebe hoje em dia é que menos pessoas até recebem os nossos conteúdos, dependendo do engajamento que a gente tem. Então, o Instagram, ele entende muito bem que a gente não adianta dizer que sabe esse algoritmo por completo, não sabe. O Instagram não revela isso. O que a gente entende é baseado na tentativa e erro, nas estimativas que a gente faz, o que ajuda e o que não ajuda. Mas assim, se alguém falar com você, eu sei, eu desvendei todo o algoritmo do Instagram. Foge que é caô. É mentira, porque esse algoritmo está constantemente sendo renovado para melhorar as experiências de quem está como cliente do Instagram. Então, o Instagram, ele entende as coisas que você mais se envolve, o horário que você está mais presente, quais lives você entra, quais conteúdos você curte, quais que você salva. E com base nisso tudo, nessa sopa de letrinhas, ele começa a te mostrar mais conteúdos que tenham a ver com aquilo que você busca. Então a tentativa é sempre ser o mais útil possível para aquele cliente do Instagram que somos nós. Então é o nosso perfil de busca, é o nosso perfil de interação que vai dizer para o Instagram se um post é interessante ou não para nós. Então a gente tem realmente que buscar que as pessoas participem das nossas postagens, porque dessa forma as pessoas vão estar recebendo mais e mais o nosso conteúdo. E aí vira uma grande bola de neve, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é tomar cuidado com o horário. Bom, você sabe que a sua audiência, as suas pessoas estão mais presentes no Instagram por volta de 8, 9 horas da noite. Se você fizer um post às 6 horas da manhã, essa pessoa vai ter oportunidade de ver o seu post? Provavelmente não. Então a gente tem que selecionar os horários que você sabe que a sua audiência está mais presente. Como que você pode saber isso? No Instagram, você tendo uma conta comercial, você tem acesso a várias métricas. E uma delas é o horário que a sua audiência está mais presente, né? Ele te mostra isso na forma de um gráfico. Então, aquele gráfico já te serve um pouco de referência. Então, eu sei, por exemplo, que a audiência do Descomplique está mais presente às 8, 9 horas da noite. Então, vocês vão ver que os meus posts, na maioria das vezes, são nesses horários, tá? A gente tem também um pouco de presença na hora do almoço. Eu ainda estou questionando, vou fazer alguns testes se vale ou não colocar os posts na hora do almoço. Mas, atualmente, a gente coloca mais entre 8 e 10 da noite. Que é o horário que a gente sabe que vocês estão mais presentes. Aí alguém pode virar e perguntar onde vocês... Pô, Clara, mas se a audiência está presente 8, 9, por que você está fazendo live de manhã? Gente, com a quarentena, houve uma enxurrada de lives. Lives boas, lives ruins, eu não tô aqui para questionar o quão bons são. O fato é que são concorrências para vocês. Então eu escolhi sempre fazer as lives às 8 horas da manhã, desde o início da quarentena. Isso tem seus lá 100 dias, sei lá, não deve ter 100 não, mas deve ter uns 80 dias. E mantive esse horário. Eu entendo que nem todo mundo pode, mas a proposta dessas lives são que a gente faça um dia diferente. Que a gente consiga fazer um dia com atitudes diferentes relacionadas ao nosso negócio para ter resultados. Então eu achei muito coerente fazer de manhã, mesmo sabendo que não é o horário de pico de vocês aqui.
Então vocês, querendo escolher esse horário, consultem lá as informações do Instagram de vocês para olhar qual é o horário. E vocês podem também, gente, testar. Não é porque o Instagram falou que 8 horas da noite é o teu horário de pico, que você não pode fazer alguns testes. E fazendo o horário do almoço, algum horário à tarde, você tentar estimar qual horário que está tendo maior repercussão, qual horário que tem mais interação. Uma outra forma de saber o horário também é o seguinte: quando você pega para fazer uma live, você consegue ver quantas pessoas... Antes de dar o play na live, como eu fiz agora, eu consigo ver quantas pessoas tem online dos seguidores. Então, quando eu comecei a fazer a live, tinham 31 seguidores online. Então, eu posso olhar isso de hora em hora, para eu ter noção de qual é o horário que tem mais seguidores presentes no Instagram, que naturalmente vão ter chances maiores de estar assistindo na live. Então, gente, a primeira coisa que melhora o engajamento é o horário. Porque, claro, se você faz um post e a sua audiência está presente no Instagram, ela vai receber aquele post e algumas vezes ela vai interagir, ela vai enviar para alguém, ela vai sinalizar para o Instagram que aquele post seu é relevante. E aí dentro do algoritmo do Instagram, ele distribui o seu post para mais pessoas. Então, se você fizer um post num horário que não tenha ninguém na internet, esse seu post não vai ter interação. E essa falta de interação mostra para o Instagram que não é um post tão interessante assim. Então, tudo bem, mostra ele para poucas pessoas. Então, o que dá essa potencializada na distribuição do seu conteúdo é a interação que as pessoas têm com o seu post. Por isso que é interessante a gente descobrir o horário de maior presença da sua audiência, tá? Bom, então horário é a primeira coisa que a gente falou. Segunda coisa, gente, escolha de hashtags. Usem hashtags entre 5, 7 para cada um dos posts que vocês fizerem. Por que isso é importante? A gente segue pessoas, né? A gente segue os amigos, a gente segue as pessoas que inspiram a gente e a gente pode seguir alguma hashtag que a gente se interesse. Então, quando você no seu post vai lá, põe a sua legenda direitinho e depois põe uma hashtag, esse post seu, ele vai aparecer dentro do algoritmo do Instagram para os seus seguidores e para os seguidores que seguem aquela hashtag que você usou. Então essa é uma forma de aumentar a distribuição do seu conteúdo de forma orgânica, só usando hashtag. Título atraente, a terceira coisa para a gente ter engajamento, gente. Quem é que usa o Instagram sabe que a gente passa o feed assim, né? Em segundos a gente gira o feed. Para uma postagem chamar a nossa atenção ao ponto da gente querer parar, entrar naquele perfil, ler a legenda, ouvir e ver um vídeo, tem que chamar a nossa atenção. Então, ou a gente tem que colocar uma foto chamativa ou um título chamativo. Então, eu sempre gosto de títulos. Quando eu vou fazer os posts aqui do Descomplique, e gente, tudo que eu falo de marketing para vocês, é só vocês olharem o que eu aplico aqui no Descomplique. Eu tento aplicar exatamente o que eu falo com vocês, porque é o que dá resultado. Então, olha, pode olhar todos os meus posts, salvo esses do IGTV, que a gente acaba não fazendo capa pra eles, que eu ponho só a foto mesmo. Todos os outros eu tento colocar um título. E eu sempre penso assim, gente, qual é um título que tem a ver com esse conteúdo e que vai chamar a atenção? Que vai fazer a pessoa olhar no meio daquela quantidade de posts e parar. E falar assim, poxa, peraí que vale a pena dar uma paradinha aqui no perfil do Descomplique. É essa pergunta que você tem que se fazer para criar títulos interessantes. Do contrário, você vai gastar um tempo fazendo um post, que dá trabalho fazer um post de qualidade. Você vai, gastar tempo, assim, e depois fica frustrado porque ninguém interagiu. Se você não chamar a atenção da sua audiência, esse post vai passar despercebido. Então sempre tente olhar para aquele post como algo, tá chamando atenção? Tá um título interessante? Tá diferente dos outros? Por isso que eu falo muito que o perfeitinho pode jogar contra você. Se você tem sempre a mesma carinha de post, de repente a sua audiência acha que já viu até aquele post. Isso é tudo muito parecidinho. Por isso que é legal a gente brincar com formas, brincar com cores. Então, dentro da paleta que você escolher, da sua identidade visual, tá? Então, sempre pensem num título interessante quando vocês estiverem fazendo alguma postagem. Vamos pro quarto. CTA. O que é isso? Call to Action. Uma forma de você aumentar o engajamento das pessoas com o seu perfil é você pedir que elas tomem alguma atitude depois que elas verem aquele post. Então peça, olha, gostou desse vídeo? Marca um amigo que curte. Como que eu comecei aqui a live hoje, gente? Pedindo, galera, quem tá aqui, usa esse aviãozinho e manda para um amigo. O que é isso? Call to Action.
Ninguém vai enviar esse aviãozinho para um amigo aqui na live se eu não pedir. É muito difícil a gente ter esse hábito de propagar espontaneamente um conteúdo. Mas se você pede, pô, eu tô aqui, vim aqui falar uma live, dar conteúdo completamente gratuito. O que vocês podem fazer em reciprocidade a isso, poxa, indicar o perfil do Descomplique. Esse é um gatilho mental que, inclusive, a gente vai falar A gente vai ter outra live sobre isso, porque já pediram que eu falasse um pouco mais. Mas o call to action é basicamente isso. É você pedir para a pessoa tomar uma ação. Olha, isso pode ser em vídeo, isso pode ser em texto. Olha, quando eu terminar aqui, você leu, envia para uma amiga, marca uma amiga no comentário. Isso faz com que aquela pessoa que curtiu aquele comentário, que gostou daquele post, que ela tome uma atitude, que ela faça alguma coisa. E no caso, esse fazer alguma coisa é te ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Consistência e conteúdo. Esse quinto item são 2 em 1, né? Porque é conteúdo e consistência. Gente, nada desses outros 4 que eu falei vão fazer sentido se o seu post não tiver um bom conteúdo. Por quê? Se não tiver bom conteúdo, a pessoa não vai ter interesse em seguir você, independente do horário que você posta, da hashtag que você posta. Ela não vai indicar para uma amiga de jeito nenhum, mesmo que você tenha o melhor call to action, se aquele não for um assunto, um tema compartilhável, não for alguma coisa interessante. Então a gente tem que pensar, você pode ter um título super interessante. Quando a pessoa para ver aquele vídeo, para ler aquele conteúdo, não tem um conteúdo de valor, é mais do mesmo. Então o principal, o núcleozinho de tudo é conteúdo. Clara, mas isso é clichê, você só fala disso. Porque vai ver que é só... Eu insisto muito nisso porque isso tem tanta importância, né? Sempre se coloque no lugar daquela pessoa que é a sua audiência. Bom, pro fulano, para aquele grupo, né, de pessoas. É interessante eu falar de melasma? O que é interessante eu falar do melasma? Quais são as dúvidas mais frequentes? O que realmente vai impactar para aquela pessoa? O que eu vou conseguir dar de valor para aquela pessoa? E aí sim você vai escolher o seu conteúdo. E aí, junto com o conteúdo, eu coloquei 2, né? Consistência e conteúdo. E até respondendo a Maria Elisa, que eu falei que ia falar sobre isso, né, Maria Elisa? Vale a pena fazer um baita conteúdo uma vez por semana? Nossa, Clara, meu post é maravilhoso. Quando eu posto esse conteúdo, todo mundo interage. Só que eu só consigo fazer um por semana. É pouco? É muito pouco. Você precisa ter consistência. É a consistência que faz a máquina girar. O Instagram, ele não é um aplicativo, uma rede social que vai privilegiar a pessoa que posta uma vez por semana. E o que é privilegiar, gente? Privilegiar é distribuir o seu conteúdo. Então o Instagram, ele não vai distribuir muito o seu conteúdo se você é aquela pessoa que vem aqui uma vez por semana e posta alguma coisa. Então é importante ter a consistência. Essa questão de consistência é muito difícil manter no início. Quando você tem pouca visualização, pouca interação, um pouco relacionamento com as pessoas, é muito difícil você manter a consistência. Porque parece que não tanto faz, tanto fez. Postar hoje ou não postar, ninguém acompanha mesmo, ninguém comenta mesmo, que diferença faz? Para nós mortais pode não fazer diferença, mas para uma coisa chamada Instagram, algoritmo faz toda a diferença. Então, e é o algoritmo que move esse relacionamento a longo prazo. Então, gente, tentem ter uma consistência bacana. O que seria o ideal? Uma vez por dia seria excelente para o feed. E para os stories, 3 vezes por dia, em horários diferentes. Vem aqui, faz um vídeo, posta alguma coisa nos stories, faz uma enquete. Se faça presente, porque o Instagram privilegia isso.